Pessoal, bom dia. É, Na aula de hoje, a gente vai fazer uma prática sobre containers. É a última aula de conteúdo que a gente vai ter dentro da disciplina em si. Depois, nas duas próximas aulas, a gente vai ter como objetivo realizar as apresentações do projeto. Então, vai ser a entrega do projeto. A gente vai trabalhando com vários prints e agora, por final, a gente vai ter as entregas. Então, cada dupla vai apresentar até onde conseguiu chegar e a gente vai ter a avaliação dos projetos. E isso a gente começa a fazer na próxima semana. Se por acaso alguém tiver algum problema, aí a gente faz a entrega até no dia 24. Mas a entrega a gente está marcado para a próxima sexta-feira, dia 17. Durante a disciplina também, a gente, além de vir acompanhando o projeto, a gente veio tratando de alguns pontos importantes durante o processo de desenvolvimento de software, durante um projeto de desenvolvimento de software, que é o objetivo da disciplina. Então, a gente tratou sobre métodos ágeis, fez uma revisão e foi num aspecto bem prático do que são métodos ágeis, definiu um método ali, então a gente definiu em trabalhar com Scrum. Então, conversou um pouco, a gente viu o que está envolvido por trás do desenvolvimento com Scrum e a gente trabalhou também com versionamento de software. Então, dentro do versionamento de software, a gente focou no Git e como utilizar o Git dentro do processo de desenvolvimento, dentro do processo de colaboração. E ainda dentro da estrutura de colaboração e o que é essencial para um desenvolvedor, a gente não poderia deixar de falar de containers, ou os ambientes que a gente consegue manter dentro do processo. Então, vocês viram um pouco do Vagrant com o Ângelo, e aqui a gente fez uma introdução ao Docker. Então, a gente viu que é o Docker. A gente vai fazer uma prática hoje, bem para poder entender, embora a gente não vá conseguir aprofundar, é essencial para um profissional da área de desenvolvimento que conheça o que são containers. Container hoje é quase um sinônimo de Docker, então todas as empresas que trabalham com desenvolvimento de software utilizam Docker, então é bem importante conhecer, saber pelo menos o essencial da ferramenta, para que se um dia você se deparar, aquilo não pareça um bicho de sete cabeças. Lá no ambiente virtual, a gente tem aqui um material sobre containers aqui e tem um tutorial Docker. E também tem dois materiais complementares. Um que é o material complementar Docker e depois tem um arquivo aqui. Aqui é só um arquivo de comandos básicos. E tem um Docker Hello World, que a gente vai fazer ele juntos aqui. Eu tinha pedido para vocês fazerem e a gente vai fazer, entender ele e depois vai trabalhar um pouco mais. Voltando lá dentro daquele tutorial que a gente já veio trabalhando, só para poder ilustrar e lembrar aqui, a grande diferença do Docker, porque normalmente o que a gente faz? A gente cria aquele ambiente de desenvolvimento dentro da nossa própria máquina. Então, se eu tiver diferentes ambientes, ou lá no meu serviço, se eu precisar instalar diferentes aplicações que elas entrem em conflito, numa mesma máquina eu posso ter problema, além do que o custo de uma máquina é muito alto, de um hardware físico. E aí tem as soluções de virtualização, onde você instala várias máquinas virtuais em cima de uma única máquina. Deixa eu mostrar aqui. Em cima de uma única máquina. Então, eu posso ter a aplicação que está em cima do SO, que está em cima de uma máquina virtual, que aí sim está em cima da máquina física. E o problema é que cada uma dessas máquinas virtuais, que ela vai rodar um sistema operacional. E rodar um sistema operacional, a gente sabe o quanto é custoso para a máquina em si. Então, a gente tem um custo de processamento, a gente tem um custo de memória muito alto para rodar uma máquina. E o que o Docker faz, o que os containers fazem, né, mas principalmente o Docker, que começou a trabalhar dentro dessa estrutura, é uma arquitetura diferente. Então, eu vou ter o SO, no caso que eu posso ter o Windows, e eu vou ter o Docker rodando, que ele é o gerenciador de containers. O Docker, ele roda em cima de uma micro máquina virtual, que é o Alpine Linux, e a gente pode rodar em sistemas, no Windows, no caso, no Linux ele roda em todas as versões atuais. No Windows ele roda no Windows 10 em versões Pro, porque tem que ter o Hypervision, Hypervisor funcionando, que é o gerenciador de virtualização, Hyper-V. Agora, se você não tivesse
a versão mais atual do Windows ou não for a versão Pro, a gente pode instalar o VirtualBox e depois instalar o Docker Tools que ele funciona. E a diferença é que eu posso ter vários containers. O que é container? É um determinado serviço, é uma determinada estrutura para que eu possa programar. Por exemplo, se eu estou programando em Python, eu vou ter que ter as libs e vou ter que ter o ambiente de desenvolvimento. Se eu vou programar em Java, eu vou ter as libs e o ambiente de desenvolvimento. Eu vou programar em PHP, vou ter que ter todas as libs e ambiente de desenvolvimento. E, logicamente, você ficar colocando isso tudo para rodar ao mesmo tempo da tua máquina, isso pode ser pesado. E a ideia do Docker é que eu posso pegar essas imagens, instanciar um container, e eu vou iniciar esse container só na hora que eu quero. E eu consigo fazer também esses containers conversarem entre si. Então, o objetivo do Docker é que faça com que as coisas fiquem mais leves. E aqui, quando eu estou rodando meu container para poder desenvolver a minha aplicação, por exemplo, em PHP, pode ser que eu tenha que fazer algumas configurações. Eu estou trabalhando, eu tenho que baixar algum complemento, eu tenho que baixar alguma lib diferente. Aí eu faço que na minha máquina funcione. Aí na hora que eu pego a aplicação e mando lá para a Natália subir no servidor, que é ela que está tomando conta dessa parte, ela vai subir lá e fala que lá não funciona. Mas eu falo, mas aqui está funcionando. E você vai falar, mas aqui não funciona. O Docker, um dos principais objetivos dele é justamente isso. Evitar o aqui funciona ou aqui não funciona. Então, quando a gente tem um container, então você está lá na empresa de desenvolvimento, eles vão falar assim, ó, esse container aqui que a gente vai utilizar, peguem ele. Ou seja, é todo o ambiente de desenvolvimento que você precisa para poder trabalhar com uma determinada tecnologia. E depois eles vão te dar, esse aqui é o acesso ao nosso repositório no Git. Você vai pegar, vai acessar o seu repositório, o repositório da empresa no Git e vai começar a programar. Então, o ambiente que você está utilizando é o mesmo da empresa. Então, o objetivo aí é justamente evitar qualquer tipo de erro. A gente fez na última aula, a gente fez a teoria e eu deixei para vocês fazerem um Hello World que a gente vai fazer ele juntos aqui, só para a gente poder tirar qualquer dúvida. O legal também que eu tinha mostrado na última aula é a quantidade, quando a gente vai lá no Docker Hub, é a quantidade de containers, de imagem de containers que a gente já tem pronto para poder trabalhar, é a estrutura básica para poder trabalhar com qualquer tecnologia. Então, se eu coloco aqui, eu quero trabalhar com Java, eu vou ter uma série de containers aqui, olha lá, eu tenho lá 24 mil diferentes containers do Java 8, a corrente, a versão corrente do Java, Node, JDK, Tomcat, que é o servidor web. Se eu colocar aqui SQL, aí vai aparecer aqui, para poder criar bancos de dados distribuídos, SQL Server, SQL Flow, se eu colocar MySQL vai aparecer, então eu tenho aqui, e aqui tem as categorias. Então aqui no Docker Hub, aqui eu tenho para, Deus me livre com Java. Aqui eu tenho PHP, então eu tenho lá do Zen Server, tenho Composer para poder trabalhar com Laravel, né? E aí a gente tem tudo que está relacionado àquela tecnologia. Então, o que acaba fazendo quando você está no ambiente de desenvolvimento? Quando você está na tua própria máquina ali, você está trabalhando só com aquela tecnologia, o mais comum vai ser você criar um ambiente ali, beleza. Mas quando o teu problema começa a crescer, você começa a trabalhar em equipe e você tem que trabalhar com uma tecnologia que tem muitas libs, muitas coisas específicas, muitas variáveis de ambiente ali, para poder evitar que ele, na minha máquina funcione, na hora que você manda para outra não funcione, na hora que você vai colocar no server não funciona, essa é uma das principais aplicações do Docker. Então é importante, todo desenvolvedor, todo dev tem que conhecer o que é o Docker, para que ele serve e como usar ele basicamente. Então a gente vai fazer um Hello World dele. Quem tiver com o Docker instalado, acompanha. Quem não tiver, sim, quem tiver com ele instalado, vai fazendo junto, né? E se tiver algum problema, vai me falando. Agora, se alguém não tiver com ele instalado, vai acompanhando e depois instala e faz a prática junto, que é muito importante conhecer o Docker. Outra coisa bem legal, antes da gente fazer a prática, é dentro do Visual Studio Code, acho que, deixa eu abrir ele aqui. Creio que vários de vocês já utilizam o Visual Studio Code, mas ele hoje ele é um padrão de mercado para o desenvolvimento também. A maioria dos devs utilizam ele por causa da quantidade de extensões e as facilidades que ele tem. Então, ele facilita muito o processo de desenvolvimento. O Visual Studio em si, ele é um ambiente que é focado para desenvolvimento de tecnologias Microsoft, como, por exemplo, C Sharp, baseado em .NET.
O VS Code, ele é open source e trabalha com qualquer tecnologia, qualquer mesmo. Então, C, Java, qualquer tecnologia. Então, é bem interessante começar a utilizar o Visual Studio Code. E do que eu estava falando, eu tenho o Docker aqui, uma extensão do Docker. Então, se você for em extensões no Visual Studio Code, procurar Docker, o primeiro que aparece é ele. Então, ele facilita muito a vida para você poder trabalhar com Docker. E se você tiver com Git também, lógico, ele facilita a vida, você instalar a extensão do Git, porque você consegue gerenciar muita coisa que você tem que ficar fazendo na mão. O Docker, a extensão dentro do Visual Studio Code já deixa você fazer com um clique do botão. Então facilita bastante a vida. Recomendo também utilizar o Visual Studio Code e começar a explorar as extensões, o que é possível fazer com ele. Então, lá naquele tutorial que a gente tinha para fazer, a primeira parte dele é fazer a instalação do Docker aqui. Até tem um videozinho explicando no material da DevMedia. A DevMedia, a nível nacional, é um ótimo repositório de conteúdo. Então, se a gente pegar a DevMedia e a Alura, os conteúdos da Alura são muito bons. Os dois, as duas plataformas têm conteúdos pagos, então, onde você paga por assinatura. Eu já fiz assinatura tanto da DevMedia, hoje eu estou na Alura, e de maneira geral é bem interessante, vale a pena pelo conteúdo oferecido. E lógico, tem muito material de qualidade gratuito, como é o caso desse. E aqui está explicando a teoria aqui da máquina virtual, né? Quando eu tenho a máquina virtual, eu tenho que ter vários SOs rodando, que aí eu tenho um problema. E a ideia do Docker que eu vou ter só o container em si rodando. E o legal ainda é que esses containers, eles são chamados divididos em camadas. Então, se eu precisar de um container do Ubuntu, que a gente vai rodar aqui, por exemplo, uma versão do Linux, e eu vou instalar depois um container do CentOS, que é outra versão do Linux, os dois vão compartilhar muita coisa. Porque o container, ele não é... Você não baixa ele inteirinho, você vai baixando ele em camadas. E aí, quando você tem camadas de um container que um é igual ao outro, por exemplo, você baixa uma tecnologia que os dois precisam do Apache, por exemplo, para poder rodar. Você vai rodar um servidor web simples, você vai rodar um servidor PHP. Então, os dois precisam do Apache. Se os dois precisam, eles vão utilizar o mesmo Apache. Então, esse compartilhamento de camadas faz com que os containers sejam extremamente leves se comparado às máquinas virtuais. E aqui tem toda a explicação. O importante, se você está no Windows aí, é startar o Docker. Eu coloquei o meu para não ligar, né? E aí eu liguei ele agora. Então, se você for no Windows aí, se você for no seu Docker, aí você vai startar ele normal. E aí vai demorar um pouquinho, ele vai. Se você tiver com Windows 10. Se você não tiver, você vai usar o Docker Tools. E aí o Docker Tools, na hora que se você iniciar ele, você dá um Docker Start. E aí o teu Docker começa a rodar. E aqui a gente vai começar agora o nosso Hello World. Quando a gente vai trabalhar com Docker, basicamente a gente vai ter dois arquivos que vão ser essenciais. A gente tem o Dockerfile, que ele vai definir quais tecnologias que a gente vai utilizar, e geralmente a gente vai ter um outro arquivo de extensão IML, geralmente a gente coloca Docker, Compose, alguma coisa assim, e esse arquivo de extensão IML ele vai falar configurações específicas desse container e como a gente vai utilizar ele. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar esses dois arquivos aqui. A gente vai criar um arquivo PHP simples, para poder deixar, a gente vai chamar, e vai fazer o Hello World, né? Colocar um index.php. Eu vou abrir aqui, dentro do meu Visual Studio Code aqui, eu vou abrir uma pasta aqui, Open Folder, vou criar uma pasta só para poder fazer esse exemplo do Docker. Deixa eu ver se aqui já tem alguma coisa, não lembro. Certo. Então, o que a gente tem que ter aqui dentro aqui, ó? A gente tem que ter esse arquivinho, o Dockerfile, que a gente vai criar aqui. Então, dentro do nosso arquivo aqui, Dockerfile, a gente vai pôr o que a gente vai utilizar. Então, aqui dentro do Dockerfile, deixa eu aumentar um pouco aqui. A gente está falando que a gente vai utilizar a imagem do PHP 7.1. Então, aqui é o PHP e depois, lá dentro das configurações dele é 7.1. Da onde que vai vir isso aqui? Isso aqui vai vir lá do Docker Hub. Então, se eu colocar aqui o PHP, ó, é aqui.
E aí eu posso definir a versão. Ah, por que você usou 7.1? É, é o que está lá no exemplo, né? Ah, e aqui, ó, from PHP 7.4. Então, se a gente quiser utilizar aqui, ó, ele está falando, ó, aqui tem até uma estrutura básica de como ele vai funcionar, se a gente quiser trabalhar aqui, ó. Então, lá tá from PHP 7.4. E aqui ele está mandando para o Apache, né? Deixa eu ver aqui, Apache. Vamos ver aqui se ele trabalha. Aqui, ó. O mais recente aqui para o Apache From PHP 7.2. Então, se a gente quiser mudar aqui, ó, ao invés de 7.1, 7.2, beleza. Isso aqui está tudo na documentação. Sim? Vou mandar. Então, aqui, ó, eu criei um projetinho e aqui eu criei um arquivo Dockerfile, sem extensão nenhuma. E aí, por padrão dele, é maiúsculo mesmo. E aí eu estou falando que eu quero copiar tudo que eu tenho aqui no diretório que tá lá pro www HTML do meu servidor, para que eu consiga acessar. Então eu vou copiar tudo que está aqui na minha máquina, no meu diretório, lá para o servidor. Vou falar que eu vou abrir a porta 80, então se você tiver em outra porta aí, sei lá, você pode colocar 80, 81. Se na tua máquina o 80 já está funcionando. Então, o que vai acontecer? Quando eu colocar expose aqui, eu estou falando qual porta que eu vou acessar. Eu vou deixar 80 porque a minha está padrão aqui. E qual o comando aqui que você vai rodar no final. Então, depois que o teu container estiver no ar, você vai startar o Apache. E aqui foreground porque você não quer tomar o terminal para você. Você quer só que executa o Apache e ele começa a rodar. Aqui, deixa eu ver se está isso. Então, esse aqui é o Dockerfile. E a gente vai ter um arquivinho só para a gente poder usar como teste aqui, que vai ser o nosso default PHP. Aqui, no caso, aqui, eu coloquei um Olá Mundo, mas aí você pode colocar aqui dentro aqui o famoso PHP Info, né? PHP Info é só para ele mostrar aquela página de configuração, só para ver se o PHP está funcionando lá no teu server, que é igual que está no exemplo aqui, né? Se a gente olhar no exemplo, que é no tutorial que a gente está seguindo, do nosso Hello World aqui, aqui está explicando passo a passo. Cadê? Deixa eu voltar. Isso, o PHP Info é só para poder mostrar as configurações gerais. Então, os dois arquivos eles vão estar no mesmo diretório, Dockerfile. Aqui está chamando de index, no meu aqui eu chamei de default. Aí tanto faz, só para a gente poder. Se quiser mudar aqui para index também, só para ficar igual. Então, a gente vai ter um arquivo index e o Dockerfile. Então, a gente tem um Dockerfile que vai definir como que vai funcionar o meu server, aqui, e qual porta que a gente vai acessar, e a gente tem o nosso index aqui. Então, quando a gente rodar, a gente vai ter que estar com o Docker funcionando, né, logicamente, e quando a gente rodar isso aqui, que a gente vai estar no nosso diretório, quando a gente executar o nosso Dockerfile, ele vai ver, se eu já tiver o PHP aqui, ele só vai startar, ele vai criar uma instância. Então, aqui eu tenho uma imagem. Então, uma imagem eu baixo lá do servidor. Uma instância da imagem é um container. Então, isso é importante entender. Entender a diferença de imagem e container. Imagem é um modelo que está num servidor, ou o modelo que a Natália criou e me mandou. Um container é quando eu pego essa imagem, instancio ela e eu posso mudar alguma coisa nesse meu container. Então, aí, o container é a instância da imagem, quando a gente vai rodar aqui. Então, se a gente voltar lá para o nosso tutorialzinho, deixa eu só voltar aqui para a gente poder. Se a gente for rodar em linha de comando, né? Aí que só está explicando cada uma das linhas. E depois é só eu dar um docker build, menos T aqui, só porque eu quero dar um nome, e aqui eu estou chamando ele de minha imagem. Então, quando eu dou um build aqui, ele não vai automaticamente, e o ponto é porque eu vou dar com o Dockerfile que está aqui, nesse diretório. Então, quando eu dou um Docker build, eu vou criar um container a partir de um Dockerfile, só que ele não vai estar rodando ainda. O legal se a gente tem um Docker instalado aqui, a extensão. Geral, cadê? Deixa eu ver se ele vai deixar aqui.
Docker Open. Ah, tá. Tá vendo aqui, ó? Que ele tem a opção Build Image. Então, se eu tenho a extensão do Docker instalada aqui no VS Code, é só dar um Build Image e pronto. Mas como eu não estou considerando que todo mundo vai ter isso, o normal é a gente fazer no terminal, né? Então, vou criar um terminal aqui e vou seguir lá. Docker build. Logicamente, para ver se o seu Docker está funcionando primeiro, você tem que digitar Docker. E aí, se ele aparecer aqui, você colocar Docker -- version. Olha lá, eu estou com a versão do meu Docker aqui 19. Então, se você instalou o Docker dentro do Windows 10, aí, como eu falei, que tem o Hyper-V funcionando, você dá um Docker version, ele tem que aparecer aqui. Se ele não aparecer, talvez você tenha que dar um Docker start, ou vir lá e startar ele normal. Você vem no Docker Desktop, starta ele, ele tem que aparecer aqui na tua barra aqui, no X-Tray. Agora, se você não estiver rodando o Docker Desktop, e aí você vai abrir o Docker Tools, ele vai ter um terminalzinho, tipo o terminalzinho do Git, o Git Bash. Então, ele vai ter um terminal do Docker. E aí você vai lá, Docker Tools, ele vai abrir uma telinha para você, igual o Git Bash. E aí você vai lá no teu diretório, onde você salvou o teu arquivo, Dockerfile e o index, e vai startar ele. Então, a gente vai fazer Docker build, -p para nomear. Vou chamar aqui de minha imagem. Então, quando eu der um Enter aqui, o que, que ele vai fazer? Ele vai verificar se eu já tenho essa versão do PHP instalado. Eu não tenho, eu fiz com a 7.1, agora a gente mudou para 7.2. Ele vai baixar essa imagem lá do Docker Hub, vai fazer todas as configurações, mas não vai startar ainda. Opa. Ah, faltou o ponto, né? Minha imagem, ponto. Porque eu vou fazer isso com o quê? Com o Dockerfile que está daqui, ó. Faltou colocar o ponto ali no final. Tá vendo, ó? O primeiro step que ele está fazendo, ele está lá puxando. Ah, e o legal é que ele mostrou aqui que eu já tenho várias camadas. Ele vai fazer o download aqui, vai demorar um pouquinho e já fez. Aqui, ó, olha aqui que legal que aquilo que eu já falei de camada, tá vendo? Para instalar o PHP 7.2 com Apache, ele precisa de várias camadas. Então, ó, todos esses códigos aqui, ó, todos esses números aqui que a gente tem, são os identificadores das camadas. Então, ó, todas essas camadas aqui eu já tinha, tá vendo? Já existe, já existe, já existe. Então, quando eu vou baixar uma imagem, essa imagem ela é quebrada em layers, que é o que a gente está vendo aqui. Então, quando a gente vai executar, quando eu preciso de uma, ele vai ver, ó, essas camadas você já tem. Aí eu precisei baixar algumas outras. E aí ele vai baixar, vai fazer as configurações aqui que é necessário. Rodou aqui, o que, que ele falou? Security warning. Ah, tá. Ele tá falando para mim tomar cuidado com os arquivos meus, definir permissão, etc. Ah, a minha imagem já está rodando? Não. O que a gente fez? Que a gente criou um container a partir da imagem. Então, se eu colocar aqui, ó, Docker PS, eu consigo ver todos os containers que estão rodando. Não tem nenhum. Se eu colocar Docker PS-A, eu consigo ver todos os containers que eu tenho criado. Mas não necessariamente que ele está rodando. Cadê? Aqui eu estou com WordPress. Deixa eu só ver aqui como que ele criou. Ah, tá, desculpe. Ele instanciou a minha imagem, mas aqui a gente criou uma imagem, tá vendo? Então eu vou ter que dar um Docker Images aqui, desculpe. Ele não gerou o container ainda, ele gerou imagens. Docker, então se você colocar Docker Images aí, ó. Docker Images, você vai ver que agora a gente tem uma minha imagem que a gente criou, ó, há menos de 1 minuto. Então, essa minha imagem, a gente criou uma imagem a partir da imagem que tem no repositório, que é do PHP, e definiu algumas configurações para ela. E de agora, sim, a partir de uma imagem, quando eu der um Docker Run, que é o Docker rodar, eu vou rodar a partir de uma imagem, eu vou gerar um container. Então, o Docker Run, ele gera um container de uma imagem. Como eu tenho imagem aqui, ó, aqui essa extensão do Docker é fantástica. Ó. Eu consigo ver os meus containers, eu tenho 2 containers aqui, já instanciados, um do MySQL e um do WordPress. Só que ele não está rodando. A gente só tem que entender essas fases. Ó. Eu tenho a minha imagem, ou seja, aqui a gente criou uma imagem a partir de outra já existente. Uma imagem eu instancio e viro o container, e o container eu mando ele startar. Então, uma coisa que às vezes é um pouco confuso aqui dentro do Docker é o conceito de Docker Run e Docker Start. O Docker Run,
ele vai rodar, ele vai gerar um container de uma imagem. Então, se eu der um Docker run aqui, ó, na minha imagem, olha lá, se eu der um run, ele vai gerar um container. E depois, aqui que eu estou com o container, se eu quiser, eu starto ele, tá vendo? E eu posso dar um start e um stop nele. É muito legal porque a gente vê visual aqui no Visual Studio, no VS Code. Na mão, lógico, é importante conhecer, mas é, é bem legal a gente conseguir enxergar de forma gráfica ali, né? E aqui, voltando, agora a gente vai iniciar. Então, a gente vai dar um Docker Run. Ah, tá. O importante aqui, ó, lá a gente definiu a porta 80. E agora, na hora de eu dar o Docker Run, eu vou passar o parâmetro "-p" para poder falar que aquela porta lá, que a porta 80, aqui é a origem e destino, da porta 80 eu vou mapear para qual porta aqui na minha máquina. Porque a gente pensa lá que o container, ele tá em outra máquina, é outra instância. E aí eu quero que quando eu tentar acessar a porta, por exemplo, 8081 aqui na máquina física, ele vai bater em qual máquina? Na máquina virtual. Aí, ó. Então, quando a gente está falando aqui a porta, aqui, a 80, é a que a gente colocou lá no Expose. Então, da porta 80, para qual porta que a gente vai mapear? Então, a origem de lá e o destino. Então, aqui a gente vai deixar mesmo. Eu não lembro que no VS Code se dá para a gente poder definir essa configuração. Acho que é Run Interactive. Depois eu só vejo no VS Code como dá para a gente fazer isso. Mas aqui a gente vai fazer o nosso Docker Run aqui, só para a gente poder ver a nossa imagem. Então, Docker Run, "-p", porque a gente vai passar a porta. Então, eu vou mapear a porta 80, que a gente colocou aqui no Expose, para a porta 80 aqui na minha máquina. Se eu estou enganado, é essa relação mesmo, origem e destino. Aí, "-b", eu vou passar qual imagem que a gente vai instanciar. Então, a gente vai instanciar, aqui eu coloquei minha imagem, aqui no exemplo está minha imagem. Então, mas aqui tem que fazer igual a gente criou aqui, ó, minha imagem. Minha imagem. Se eu olhar agora, ó, se eu for no localhost meu nesse momento, olha aqui, ó, localhost. Não tem nada startado aqui, ó. Não tem nada. E aí eu vou rodar agora. E agora eu vou ver que eu tenho aqui, ó. Olha que aparece para mim aqui, ó. Em containers, aparece a minha imagem, ele tá verdinho, ele tá rodando, tá vendo? Se eu quiser ver aqui no terminal, ó, se deu certo, eu dou um Docker PS. Quando eu dou um Docker PS, o PS é o mesmo comando que você vê processo no Linux, né? Então, olha lá, eu estou vendo que aqui ele quebrou um pouco, né? Mas eu consigo ver aqui qual que é o nome do container aqui, qual que é a identificação containerd, que é esse primeiro, qual que é o nome da instância, que é a minha imagem, qual que é o comando que está executando, que é o PHP, e aqui do que ele está rodando aqui, ó. Da porta 80, o 0000 é a minha máquina. Então, da minha máquina da porta 80, ele está indo para a porta 80 do servidor. Então, aqui é da minha máquina para a máquina do servidor. Tipo, a gente pode mudar isso aqui para ver. E aqui ele gera um nome de uma instância, né, suspício, não sei o que lá. Isso aqui ele gera um aleatório. Agora, se eu for aqui no localhost, ó, tá vendo? Ele já atualizou. Ele já está rodando. Esse aqui é o PHP Info, ó, do server lá. Esse aqui é o PHP Info. E aí, se eu tiver com essa instância rodando aqui, eu posso parar ela, se eu quiser, ó, Docker Stop, eu dei o Docker PS, e aí eu pego o código dele aqui, ó, Docker PS, sempre a gente vai parar pelo identificador. Se eu der um Docker Stop, eu vou parar a execução, tá vendo? O meu container parou, e se eu for em localhost, parou meu server. Aí, se eu quiser mudar alguma coisa, vou mudar alguma coisa no arquivo ali. Aí eu vou ter que atualizar a minha imagem ali. Aí é só a gente rodar de novo essa nossa imagem que a gente está precisando executar. Se eu quiser, eu posso remover essa instância aqui do container. Eu posso clicar aqui e removo. Ou se a gente quiser aqui, a gente pode dar um RM. Docker RM e passo o ID
desse nosso container. Então, se eu der um docker rm aqui, olha lá, tá vendo? Ele automaticamente ele sai. Vamos lá atualizar a imagem lá. Então, eu vou vir aqui no index aqui e ao invés vou colocar um echo aqui. Echo. Hello world. Ah, eu mexi alguma coisa. Como que eu vou fazer aqui? Ah, a gente vai rodar de novo o nosso. A gente vai atualizar a partir do Dockerfile aqui. Por quê? Porque é aqui no Dockerfile que a gente está mandando. Tem como a gente conectar lá no container, conectar direto na pasta, para não ficar fazendo isso, logicamente. Você vai falar, toda vez eu vou ter que ficar fazendo isso? Não. Tem como a gente conectar direto lá no arquivo do servidor lá. Então, a gente pode pegar a URL que está no servidor e a gente, dentro, tem um outro arquivo, que é o arquivo do, quando a gente usa no Compose, e aí eu posso falar que tudo que está, eu posso fazer um link do diretório da minha máquina, por exemplo, do www meu, da minha máquina local, com o www do container. Então, tudo que está rodando no container, na verdade, é tudo que está na minha máquina. Então, tem como a gente fazer isso. Mas aqui eu só vou rodar de novo para a gente poder ver funcionar. Voltando aqui no Dockerfile, deixa eu dar um build de novo aqui. Agora, a gente não deu um nome aqui. Deixa eu ver só quais imagens. Ah, tá. Ele criou uma outra aqui, ó. Esse Docker aqui ficou com o nome de Lastd aqui. Só para poder mostrar que se a gente atualizar, ele atualiza também. Eu vou dar um run aqui agora só para poder ir mais rápido. Ele jogou a porta 8080 e eu tenho um Docker Lastd aqui. Se eu rodar o localhost agora, meu Hello World está ali. Então, o que a gente colocar no diretório tem como mandar. Ah, mas eu vou usar só para... Isso aqui é só para a gente poder ver de maneira geral o que dá para a gente fazer. Deixa eu dar um stop nele aqui. Eu vou poder usar só para ambiente de desenvolvimento? Não. Tem como, por exemplo, se eu preciso utilizar o Ubuntu para poder fazer algum teste, para poder rodar algum tipo de aplicação específica, mas eu não quero baixar, instalar a máquina virtual inteira. Legal, se a gente for lá no Docker Hub, também a gente pode... Aqui, ó. Eu tenho a imagem, por exemplo, do Ubuntu. Esse é um dos que eu achei mais legal, para quando você não está configurando o teu ambiente de desenvolvimento, você tem uma versãozinha do Linux aqui rodando na tua máquina, e você entrar dentro dela mesmo é bem legal. Então a gente vai baixar o Ubuntu aí. Então você pode entrar no terminal teu, no PowerShell, e aí a gente vai pegar ela. Aqui no tutorialzinho que eu coloquei, que a gente está usando ele como base, cadê Docker? Aqui, ó. A diferença, está falando a diferença de imagem, container e tal. E quando a gente dá um Docker Run Ubuntu aqui, o que vai acontecer? Ele vai ver se tem a imagem do Ubuntu na máquina. Se tiver, ele já vai criar uma instância, né? Ele já vai, quando eu dou o Docker Run, ele vai criar o container. Se não tiver, ele vai baixar. Só vamos dar um Docker Run Ubuntu aqui, só para a gente poder ver. Então, vou colocar Docker Run Ubuntu. Só isso. E aí o que ele falou primeiro? Ó, não encontrei a imagem do Ubuntu localmente, então eu estou baixando ela. Então isso é muito legal do Docker. Se você quer instalar alguma coisa, você quer rodar alguma coisa, e não tem na tua máquina, ele vai e baixa para você. Isso é muito legal. E se a gente olhar aqui agora, se eu colocar Docker imagens, eu tenho uma imagem do Ubuntu aqui, que ela já... Eu tenho uma imagem do Ubuntu, ele não instanciou ainda. Então, aqui quando a gente dá o run, é para ele criar o container. Docker ps. PS a gente vê os containers que estão em execução. Docker ps-a, a gente vai ver os containers que foram criados, mas eles não estão em execução. Então, o Ubuntu aqui, ó, ele foi criado, mas ele não está em execução. Então, a gente, quando eu dei o Docker Run Ubuntu, ele baixou, mas não rodou.
Entendeu? Ele foi, pegou a imagem, mas não rodou. Então tem como a gente baixar e já rodar direto, ou depois que a gente baixou, a gente dá um start nele. Então se eu der um Docker start aqui, ó, vamos só ver aqui. Docker start, eu peguei aqui o ID do Ubuntu, porque o nome dele, tá vendo que ele cria uns nomes aleatórios? Docker PS. Aí qual que é o problema? Não, ele não rodou. Pera aí. -96 PS-A. Deixa eu ver aqui nos meus pontos. Tá dando algum tipo de conflito aqui. Deixa eu só olhar aqui, mas tem como a gente baixar ele e já rodar ele direto. PS-A a gente vai ver. Docker. Se eu colocar o -it, ele vai rodar e já vai atachar. Mas Docker run -it Ubuntu. Ah, tá. Esse aqui que eu queria mostrar. Essa aqui que é a parte legal. Vou aumentar aqui o tamanho do terminal. Aqui, ó. Ctrl D. Aqui, ó. Se a gente der Docker Run, o -it, ele faz com que no momento que a gente vai rodar o container, ele faz com que o nosso terminal seja vinculado ao terminal do container, que tem como a gente acessar. Então, no caso que a gente vai anexar ao terminal do Ubuntu. Então, se colocar Docker Run -it Ubuntu, reparem que aqui no meu aqui, eu estava com o meu terminal do PowerShell do Windows, e ele mudou para um terminal diferente. Se eu der um ls aqui, ó, reparem que eu tenho todos os diretórios normal aqui do Linux aqui. Então eu estou numa máquina Ubuntu. Ó, se eu acessar cd barra etc, olha lá, eu tenho todas as configurações. Ó, cd networks. Não, networks é um arquivo, né? Deixa eu ver, nano networks. Não, ele não tem o nano. Networks. Ah, tá, isso, olha lá. Eu estou vendo o começo do arquivo networks que está no Linux. Então a gente consegue atachar a nossa máquina local, o nosso terminal local, dentro do container. Então aqui, nesse momento, eu estou acessando dentro do container, normal. E tem como a gente fazer esse vínculo de qualquer diretório da nossa máquina física com a nossa máquina do container, com o diretório do container. Então, na hora que eu estou desenvolvendo, eu posso falar que tudo que está num determinado diretório meu, na minha máquina física, isso vai estar vinculado no container. E qual que é a principal vantagem de containers, como a gente já falou? É manter um padrão de configuração. Então, evitar, Natália, você está desenvolvendo PHP? Tô. Aí a Natália está usando lá, que ela baixou o PHP o ano retrasado, primeira vez que ela foi fazer, ela está com PHP 6.9. E aí, eu formatei minha máquina, estou usando PHP 7.2. E aí eu estou fazendo alguma coisa, mando para a Natália, nossa, mas aqui não funciona. Mas por que aqui não funciona? Aí até a gente descobrir que a versão do PHP está diferente, ou até descobrir que a versão de uma determinada lib está diferente. Então, o principal objetivo dos containers, aí para sair aqui é Ctrl V, o principal objetivo dos containers é realmente esse, é evitar que em uma máquina funcione e outra não. Esse conceito de container, ele está explicitamente ligado, hoje está muito ligado ao que a gente chama de DevOps. Porque o time de desenvolvimento e o time de infraestrutura, que é quem faz o servidor, quem configura, geralmente trabalhava muito separado. Então, hoje, esse conceito de DevOps é uma aproximação para ter tanto dos desenvolvedores quanto do pessoal da infraestrutura. Então, ter uma forma de conversar de forma transparente. Então, você é desenvolvedor, você consegue acessar a infraestrutura. O cara da infraestrutura, ele consegue acessar o mesmo ambiente do desenvolvedor. Então, e o Docker, ele veio para mudar muito isso e é muito importante para qualquer desenvolvedor. A prática foi um pouco rápida, é só para a gente poder dar uma noção das possibilidades, do que dá para fazer. Como eu falei, algumas ferramentas, elas são essenciais para qualquer desenvolvedor. Então, nesse momento, saber usar bem o Visual Studio Code e as suas extensões é essencial.
conhecer bem Git, versionamento com Git, as ferramentas, o que é possível fazer, então a maioria aí já está tudo tranquilo, e conhecer o que é o Docker, saber o que dá para fazer, para que no momento que você precise começar a trabalhar com Docker, você saber pelo menos o básico, saber conversar. Se você for participar de uma entrevista de emprego e alguém perguntar para você o que é container, você não saber, perguntar o que é Docker, você não saber, é bem provável que você não vai conseguir uma vaga como desenvolvedor, porque a maioria das empresas talvez não se espere que você saiba fazer isso tudo, você não tem que saber fazer tudo, mas você tem que pelo menos conhecer o que é e quais as possibilidades. Depois, o como fazer, você. Conteúdo é o que a gente mais tem disponível. Mas não adianta ter conteúdo se você não sabe que existe uma ferramenta que possibilita você resolver um problema. A partir do momento que você sabe que existe, você passa a ser capaz de pesquisar e tentar resolver. Então, o que muda é você conhecer o que existe, saber o que dá para fazer e conhecer o essencial ali. E depois, logicamente, aí, se necessário, você vai aprofundar. Então, importante, definir uma tecnologia, vou trabalhar com essa tecnologia aqui, vou ficar bom nela, e você tem que conhecer o que existe ali em volta para que você possa resolver os problemas de maneira geral. Pessoal, o objetivo foi a gente passar esses pontos que são importantes. Depois, na semana que vem, como eu disse, vocês já vão fazer a apresentação das entregas do projeto. Então, aí cada dupla vai apresentando e vai fazendo a entrega, que é aí que é onde vai estar a maior parte da nota, lembra? 50% da nota é nesse caminho que a gente veio, e os outros 50% é da entrega. Então, se a entrega estiver ruim, a nota não vai ser boa. Então, o importante é a entrega estar o mais adequado possível frente àquilo que você definiu dentro das suas sprints e dentro do projeto. Matheus, Oi? vai precisar subir o site no ar ou pode só mostrar as telas? Nós É, não subimos o site no ar, não. o essencial é assim, o essencial é que você suba ele. Se não conseguir, aí você justifica por que você não conseguiu, mas você tem que mostrar que você tentou pelo menos. Certo. Se você falar, tentei, olha aqui, tentei subir, usei esse aqui, não deu certo, por isso, por isso, por isso. Beleza. Não consegui alternativa. Certo. Agora, o essencial é que você tente fazer. Não, Everton, 10 é 10. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Matheus, você falou que a apresentação vai ser semana que vem, afinal?